Quando eu era muito pequena, mas bem pequena mesmo, desse tamanhinho aqui, sabe o que eu queria? Eu queria uma boneca. Coisa de menino viado. Eu queria uma boneca que eu pudesse vestir, que pudesse ser aquilo que eu quisesse. Uma boneca que pudesse ser médica, advogada, engenheira, qualquer coisa. Uma boneca que pudesse ser bonita, que pudesse usar várias roupas, vários sapatos, várias joias. Esse era o meu sonho de quando eu era pequeno. Depois de um tempo eu entendi que o que me interessava de verdade era aquele corpo liso, com as formas definidas, mas sem sexo. Aquele corpo que podia ser realmente o que quisesse. Era isso que eu queria. Eu queria um corpo como se fosse uma folha em branco, e que nessa folha eu pudesse desenhar e criar o que me desse mais vontade de ser. Talvez tenha sido por isso que eu escolhi ser hoje do jeito que eu sou. A primeira vez que eu me vesti de mulher, eu era muito novinho. Não era uma criança, mas quase uma criança. Naquela época a gente era muito mais inocente, não tinha essa malícia que tem no mundo de hoje. Eu fazia parte de um grupo da igreja. E nesse grupo da igreja tinha uma professora que ia montar um espetáculo para ser apresentado no horário da missa. E esse espetáculo tinha muitas personagens. Tinha um padre, tinha os santos, tinham as beatas, tinham todos os fiéis. E aí todo mundo ficava ali, ansioso para saber qual era o papel que lhe cabia e qual ia ser o seu grande momento de brilhar na missa das 6. Eu estava lá, ansiosa, aguardando o meu momento e pensando que eu seria talvez um São Sebastião, talvez um Santo Antônio, talvez um São Benedito, talvez um São Jorge, pronto para matar o dragão. Não me interessava. Eu estava mais interessado mesmo é que talvez se eu fosse São Jorge, eu ia usar uma capa maravilhosa e ia ter o meu momento de glória. Bom, o tempo foi passando, as personagens começaram a ser selecionadas e aí chegou na hora de escolher o padre. Eu sei, você que está vendo isso deve estar pensando, ai, ela fez o padre. Nada disso, essa história vai para outro lugar. Quando a professora foi escolher o papel do padre, uma menina virou e falou assim, eu quero ser o padre. A professora olhou, assim como todos nós, e falou, tá, você pode ser o padre. E aí a menina foi e levantou, colocou a batina e ficou lá esperando a sua deixa para dar a sua fala de padre. Continuamos distribuindo os papéis e aí algo me chamou a atenção. Eu pensei, espera, se ela pode ser o padre, eu posso ser uma beata. E aí eu virei e falei, professora, eu quero ser uma beata. A professora olhou para mim e falou, tá, talvez essa professora fosse muito ingênua, talvez essa professora fosse muito à frente do tempo dela. O que de fato aconteceu é que eu fui a beata. Corri para casa, fui na gaveta da mamãe, peguei uma saia, uma blusa, um chale muito bonito, todo rendado, peguei um par de sapatos velhos, mas que me cabiam, e fui para a missa das 6. Ser a melhor beata que aquela igreja jamais veria novamente. Essa foi a primeira vez que eu me vesti de mulher. Depois dessa vez, houveram muitas. Eu dei vida para muitas mulheres, cada uma da sua forma, cada uma com seu jeito, cada uma com seu brilho.
Mas mais importante do que isso, mais importante do que dar vida para todas as mulheres, foi entender que todas aquelas mulheres ganhavam vida dentro deste corpo e que esse corpo era possibilidade e santuário para qualquer uma delas, sejam santas ou sejam putas, todas cabem dentro de mim. Todas elas tinham o seu momento e o seu tempo de glória. Eu sempre quis ser Miss Brasil. Por questões óbvias eu não fui. Mas eu sempre tive aquele sonho dourado da faixa, a coroa, o cetro e a capa. O maracanãzinho gritando meu nome, o apresentador falando as minhas medidas e o júri analisando as minhas polegadas. Cantar o hino das misses. Os estados brasileiros se apresentam nesta festa de alegria e esplendor. Jovens misses, seus estados representam. Falar que meu livro preferido era O Pequeno Príncipe e que meu maior desejo era a paz mundial. Mas o meu maior desejo de verdade era poder usar coroa e faixa todos os dias. Eu ficava olhando aquelas grandes divas, as misses Marta Rocha, Adalgisa Colombo, Daisy Nunes, e pensando, por que não eu? Então, um dia, eu me deparei com esta revista. Essa revista tinha uma matéria de capa que se chamava Por que Choram as Misses? Só o nome já é um poema, já é uma dissertação. Mas eu odiei a matéria. Ela criticava o produto Miss Brasil, ou seja, ela criticava exatamente o meu sonho de ser Miss. Depois de anos eu reli a matéria e cheguei a duas conclusões. A primeira é que a matéria falava algumas coisas de verdade e era um pouco relevante. A segunda era uma certeza. Aquele jornalista era uma bicha recalcada assim como eu, louca para ser Miss Brasil. Espera, deixa eu me corrigir. Era tão bicha quanto eu, mas eu não sou recalcada. Já a bicha era recalcada mesmo. Mas foi graças ao recalque dela que eu descobri algo que mudou a minha vida. Ela, no auge do seu orgulho, conta que antes do desfile das misses, acontecia no mesmo palco do Maracanãzinho o desfile das bonecas. Para os mais novinhos que estão aí assistindo, boneca era um termo bem pejorativo para se referir a tudo que não fosse gay masculino. Travestis, transformistas, transexuais. Ele diz especificamente, é o desfile das bonecas, ou transviados sexuais, que todo ano precede o desfile de verdade. O público gosta muito do desfile das bonecas. Foi quando eu li essas duas simples linhas, num texto de mais de 4 páginas, que eu tive a revelação de entender que eu podia não ser uma Miss, mas assim como aquelas bonecas que desfilavam no Maracanãzinho, em meio à chacota, e tinham seu momento de brilho, eu também podia ter o meu. E eu não precisava deixar de lado aquilo que eu nasci para ser de verdade. Uma estrela iluminada pelos palcos. E é isso, queridos. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Glória. E o prazer é por minha conta. Mentira, não é nada disso não. Bom, para aqueles que já me conhecem, que feliz reencontro. Sejam bem-vindos. Estão confortáveis? A vida é feita de encontros e reencontros. Despedidas também. Mas está muito cedo para se despedir. Vamos falar de quereres. Eu contei para vocês essa história sobre ser Miss, mas na verdade o que eu sempre quis ser de verdade é ser feliz. É clichê e é óbvio dizer isso, mas é verdade.
O meu medo sempre foi o de ficar enclausurada, presinha num modelo padrão de vida perfeito. E não pensem que quando eu digo vida perfeita, eu estou falando de vida de comercial de margarina. Para mim, o pior padrão da vida perfeita é você achar que a sua verdade é a verdade absoluta, que você está certo e que o mundo tinha que pensar como você. Ai, gente, não tem nada mais cafona do que estar certo sempre. Eu gosto de gente errada, gente que pode aprender, que muda, que se arrepende. Meu outro medo era o de ficar sozinha. Coisas da sua juventude e as suas inseguranças. Essa mentira que nos contam de que a vida é melhor com alguém do lado. Mas o mundo dá muita volta e a gente aprende que tudo depende de nós mesmos. Faz do limão uma limonada. Medo da morte eu nunca tive. Como dizia o poeta, eu vi a cara da morte, ela estava viva. Eu acredito que a hora da morte seja como uma fita romântica num cinema, com os seus melhores momentos, uma pipoca e um guaraná gelado. E depois um silêncio e um conforto fofinho, uma manta felpuda de bem-estar onde a gente fica se refastelando como um gato na almofada em dia de preguiça. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho pena. Tenho pena de não ver o que acontece depois. Ver o próximo filme bom que vão lançar, ver um novo amanhecer do sol, experimentar um novo prato que vou inventar. Eu também tenho pena dos que eu não vou conhecer e que não vão poder me conhecer. Isso é triste. Sabem, eu pensei em fazer uma cápsula do tempo. É verdade. Alguma coisa que os que vissem no futuro saberão que eu existi. Dizem que a pessoa segue viva enquanto alguém ainda falar dela. Então, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas vamos mudar de assunto de novo. Eu sei que a gente fica, como os franceses dizem, deprimé. Eu aprendi a gostar de ficar sozinha, porque eu estar acompanhada é uma ilusão. Vejam bem, eu, por exemplo, agora aqui, estou sozinha. Mas essa é uma opção minha. E sozinha aqui eu acredito que me basto. Mas eu não estou realmente sozinha. Vocês estão aí me vendo, me ouvindo, compartilhando comigo. E em qualquer festa ou show nós temos os meninos das bebidas, a portaria, o dono da casa, os boys que dançam, as meninas que fazem show. Então o estar sozinha também é uma ilusão passageira que você coloca para si mesma. Eu, nesses tempos todos, conheci pessoas incríveis, um luxo atrás do outro. Bom, tem muita tranqueira também, né? E a gente não merece perder tempo falando sobre elas. Agora, o ruim é quando os luxinhos se envolvem com as tranqueiras. Eu conheci uma garota que fazia show, linda, dentro das possibilidades dela, né? Não ri não! A questão da beleza é sim uma questão de possibilidades que você cria. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de realidade e de reconhecimento, de se olhar no espelho e se ver linda do jeito que você é e dentro das suas possibilidades. E aí você decide se essa beleza te basta ou procura outras belezas para você. A Lili era uma pessoa linda e de uma educação, uma delicadeza, fazia um movimento de mão que eu nunca vi outra fazer no palco. Na noite, muitas vezes, a gente divide camarim. É uma fauna e uma flora completas. A gente vê de tudo lá. A Lili sempre chegava, cumprimentava todo mundo, muito educada, sempre sorrindo, sempre recebendo quem estivesse por lá. Tinham também uns boys, e dentre eles um específico, que também sempre cumprimentava, sempre muito engraçado, espachado, divertido, contava histórias como ninguém e lindo de morrer. A gente brincava muito, sem grilos, sem neuras. Um dia a gente estava falando de beleza, de quem era o mais bonito. Aquelas conversas idiotas que a gente quer só para inflamar o nosso ego.
Eu estava um pouco atrapalhada, tentando acertar uma lace no cabelo que estava torta, e a Rose, a minha amiga e fiel escudeira, estava me ajudando. Inclusive foi ela que ouviu melhor toda a história. A Lili se virou para o boy e disse: "Você é o mais lindo, eu caso com você e não separo mais." Ela saiu para o palco e o boy disse: "E eu sou capeta para casar com o demônio?" Todo mundo riu. Depois de um tempo, a Kátia, outra menina da noite, foi contar para a Lili o que ele tinha dito. Sabe o que a Lili fez? O que você acha que ela fez? Ela não fez nada. Ela só se fechou. Diminuiu os cumprimentos, os sorrisos. Às vezes a gente só se fecha. Eu sei o quanto a Lili ficou magoada com isso. E quem é o mais errado disso tudo? O boy lixo? A Kátia, que eu sei que só falou isso para machucar a Lili? Ou a Lili que se fechou? Eu não sei. Mas hoje as pessoas à noite acham que a Lili é antipática e metida. Estão vendo como viver é foda? E nem é uma foda boa. Eu não estou querendo dizer com isso que todo mundo na noite é antipático, que todo mundo tem uma história triste para contar. Às vezes as pessoas são só escrotas mesmo. Quais momentos da nossa história viram constrangimentos e quais viram histórias? A gente sempre tem uma história para contar. Mamãe era uma grande contadora de história. Imagine que eu era um jovem gayzinho, filho do meio. E filho do meio acaba ficando um pouco no limbo. O mais velho é o xodó do pai. E o mais novo sempre tem a atenção da mãe. Mas a minha mãe era só minha em 2 momentos. Na hora em que ela ia cozinhar e na hora de ouvir música. Nesses momentos, ela contava histórias e eu ficava ali, chapada, ouvindo. Desde histórias de infância e adolescência até as mais atuais. Histórias com meu pai ou algum fuxico de vizinhança. Eu não sei se vocês sabem, mas eu cresci numa cidade do litoral paulista. E eu lembro quando ela contava a história das sereias, de como elas guardavam os presentes que recebiam dos humanos, pentes, perfumes, flores, espelhos e joias, e de como elas atraíam os homens para o fundo do mar. Contava que quando uma sereia cantava para o marinheiro, não tinha mais o que fazer. Ele era enfeitiçado e ia para dentro das águas. Eu, desde pequena, já sabia que o que me atraía nessa história era ser a sereia, e não o marinheiro. Então eu nunca me preocupei com qualquer risco de alguma sereia cantar e me levar embora. Eu sempre fui bem bichinha, então eu levei muito cacete da vida. Quem tá à margem apanha 2 vezes mais, da vida e dos outros. E nesse caso, das duas uma. Ou você bate de volta ou você aguenta. Sempre tem quem diz: "Ah, eu bato." Mas não é fácil assim, quando tudo à sua volta diz que você é errada, o seu jeito, os seus gostos. Você não tem pra onde correr. Muitos entram nos moldes para tentar agradar, outros simplesmente não conseguem. Quando a gente nasce, já tem uma prateleirinha esperando a gente para se enquadrar. E aqueles que não se enquadram, assim como eu, vão aprendendo a se virar, meu amor. A escola era um inferno. Já nos meus primeiros anos de escola, o cantor Ednardo, lembra? Aquele antigo, lançou aquela música, aquele hino. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse seu voar. Eles são muitos, mas não podem
curioso, eu demorei anos para ouvir essa música de novo sem me causar arrepio da lembrança dos moleques do colégio. Claro que muitos desses moleques eram aqueles que provocavam nos corredores, mas depois te procuravam no banheiro. Sabe como é, né? Pois é, hoje todos muito héteros, muito bem casados com seus filhos e as suas esposas rebocadas. Tem um até que entrou pro exército, acredita? Imagina o tanto de continência que ele não bateu lá. É, queridos, bicha burra já nasce morta. A gente aprende a sambar com a vida desde cedo. É isso ou a gente só leva coice? Por isso eu me agarrei em mamãe. Ela cozinha muito bem, doces e salgados. Eu aprendi a fazer lasanha com ela. Ela canta também. É toda afinada e ama marchinhas de carnaval. Com ela uma panela virava pandeiro e um pano de prato virava turbante. A minha mãe é muito alegre e eu sei que eu carrego muito dela em mim. O único erro dela foi ter casado com o papai. Eu demorei muito tempo para perdoar ela por se deixar passar por aquelas humilhações. Eu não entendia, e pra gente sempre é mais fácil julgar. Eu não entendia nada sobre essas prisões que a gente se mete. Quando meu irmão menor era ainda muito pequeno, um dia numa discussão, ela levou uma bufetada do meu pai. Nesse dia, ela disse que se ele encostasse a mão nela de novo, ela ia sumir no mundo, comigo e com os meus irmãos. Demorou mais de 10 anos, mas vocês sabem como é. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece jamais. No dia que ele fez isso de novo, ela caiu no mundo, comigo e com os meus irmãos. Foi assim que eu me mudei da praia para a capital. Eu passava a maior parte do tempo ouvindo os meus discos na vitrola velha. Foi assim que eu conheci as grandes divas modernas. Gal, Bethânia, Clara, Elis, Alcione. As mais antigas eu já conhecia, todas por causa da minha mãe. Emilinha, Marlene, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Elisete Cardoso. Depois de começar a me montar e conhecer a Brigitte, a minha amiga que me apresentou à noite, foi que eu comecei a apresentar mais fixa no dia a dia. Sempre fazia as divas clássicas. Quando eu chegava na casa, a Rose já falava: chegou a fina. Foi assim que eu fui conhecendo a Lili, a Kátia, a Rose. A Rose é muito engraçada. A Rose e eu íamos quase sempre no nosso dia de folga para 25 de março, para comprar tecidos, apliques, plumas e paetês. Depois a gente vinha para minha casa e ficava a noite toda bordando paetê, fitilho e canutilho, tomando café e fumando que nem duas putas largadas. Um dia, na 25, tinha uns boys vendendo aqueles potinhos para fazer bolinha de sabão de vários tamanhos. A Rose vira para mim, falando alto, porque ela não sabe falar baixo, e diz: até parece que eu vou comprar um troço desse para fazer bolinha de sabão. Se eu tenho detergente e caneta em casa, faço assim mesmo. O povo só sabe roubar da gente. Ainda assim, ela, sarrista como é, vai no moço que já estava ouvindo a conversa e diz: ô meu filho, pra que isso, moço, se eu posso fazer em casa? Queridos, ele sem pensar responde: enfia no cu que você vai achar lindo quando as bolinhas saírem. Saiu cada um xingando para um lado e eu rindo e ao mesmo tempo sem saber direito onde enfiar a cara. Pois bem, vou contar uma coisa para vocês. Uma semana depois ela volta, compra 2 kits de bolinha de sabão e eu nem falei nada, porque eu já conheço a peça. 20 dias depois já estava a Rose fazendo um show, peruca vermelha, óculos, Rita Lee cantando Banho de Espuma. Que tal nós dois
numa banheira de espuma. El corpo caliente, el dolce far niente, sem culpa nenhuma. Fazendo massagem, relaxando a tensão, falando muita bobagem, esfregando com água e sabão. E adivinha? Uma chance para você adivinhar para quem sobrou ficar fazendo as bolinhas de sabão. Eu e um boy, enquanto a Rose usava um maiô anos 50, modelo Catalina, que tinha sido da avó dela. Eu acho que a nossa vida é isso, sabe? É se reinventar. Esse é o poder do espetáculo. O espetáculo da vida é humano. O show é imaginação. E bolinha de sabão da 25 de março vira banheira de espuma. E levar a vida assim é importante. Senão a gente endoida. A gente ri, chora, bate palma, vibra, sassarica por aí, cai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Se eu sinto que a pessoa está vibrando energia negativa, eu já saio de perto, eu já me afasto. Eu odeio gente chata, gente feliz não enche o saco. Eu odeio também gente metida besta. Quando eu fui fazer show, numa casinha nova ali perto da Rego Freitas, eu conheci o Pedro e o Paulo. Esses dois tinham uma energia ótima. Mas o que eles fizeram, querida, não é qualquer um que perdoa. E não é qualquer um que esquece. Então, o Pedro e o Paulo, eles eram dois boys, irmãos, vindos do Rio de Janeiro. Aquele padrão menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço. E estavam causando uma certa sensação aqui em São Paulo. A gente sempre valoriza o que vem de fora, né? Os boys eram bonitos, gostosos, mas eram dois boys. Na verdade, o Paulo era bem gostoso. Mas como a Nenê, uma grande amiga minha, dona das festas da noite, me ensinou, onde se ganha o pão, não se come a carne. Então eu olhei, mas não cobicei. Sempre que acabava o show, a gente vai sempre comer entre amigos, a Lili, a Rose, a Kátia, o Pedro, o Paulo, o Rafa Chuleta, a Marta Tornado e a Nenê. A gente sempre vai num bar qualquer ali do centro e ali a gente se esbalda e sem complexo. A gente revela verdades envoltas em trocadilhos molhados no ácido. Quando nasce um novo dia, eu volto para casa para reencontrar o meu lote de solidão. Mas um dia, o Pedro não estava muito bem e foi embora para casa. O Paulo ficou, já estava de graça para cima do meu lado. A deusa me cutucava cada vez que ele falava alguma besteira para mim. E para vocês verem como o boy estava na insistência, eu achei que a minha perna ia cair, porque a deusa ficava ali batendo com as unhas enormes. Cada vez que ela me cutucava era uma cicatriz nova que aparecia. Tudo isso por causa dele. Bom, eu já estava virando uma peça dia 100 no açougue. Lá pelas tantas, o povo começa a dispersar e o Paulo me fala que não tem para onde ir. Tadinho. Eu me pergunto, por que ele não vai para casa dele, então, né? Aí ele fala que diz que prefere deixar o Pedro sozinho, descansando, porque o irmão não está bem. Eu fiquei com dó e ofereci ele para vir para minha casa. Eu sou trouxa assim. Na verdade, eu não fiquei com dó. Eu já estava na intenção, né? E ele estava na maldade mesmo. A gente chegou em casa e não teve nem a saideira. Quem dá carinho de amor é pai e mãe, querida. Aquilo era paixão, tremedeira nas pernas. A gente quase nem se beijava. E era um ziriguidum e um sexo, uma loucura. Já dizia o Chico Buarque, né, amores? Amor de pica é amor que fica. E aquele tinha um feitiço, viu? Um ebó, sei lá o que tinha, mas eu me apeguei. O boy praticamente mudou pra minha casa.
Mas acreditem, ele não queria que ninguém soubesse. Só quem sabia era o Pedro, o irmão. Para os outros boys, ele pagava de hétero. Para as outras bichas também. Como eu fui trouxa, eu aceitei. Ele me dizia coisas lindas e me fazia sentir especial. Ele vinha para minha casa, eu cozinhava, a gente bebia, dançava, falava das minhas crises, das histórias dele no Rio. De vez em quando aparecia uma garota atrás dele. Eu ficava louca de ciúmes. Ele sumia, depois voltava. Eles sempre voltam. Ele não falava nada, só me dava as migalhas do amor dele. E eu aceitava, como uma pomba de praça, que mesmo espantada sempre volta atrás de mais migalhas. Nossa história parecia uma música do Cazuza, melancólica, mas feliz. Eu fiquei obcecada por ele. Ajudei, dei dinheiro, banho, meu teto, amor. Dei o melhor de mim e ele com as migalhas, que eu achava que era muito. Dizia que não gostava de viado, só de mim, que o negócio dele era mulher e que as pessoas nas casas não podiam saber da gente. Isso ia prejudicar o trabalho dele. Dizia que queria ser o Paulão do Rio, não o Paulo, namorado da Glória. Eu entendia. Uma vez ele ficou um mês sem vir em casa. Depois eu descobri que ele estava se envolvendo com outra menina que fazia shows. Eu fiquei louca. Eu quebrei coisas. Foi uma barra. A Rose que segurou a minha onda. Ele voltou um mês depois. Disse que aquilo não era nada, que ela não significava nada. Eu disse que amava ele e ele também disse. E talvez amasse mesmo, mas lá do jeito esquisito dele. E eu queria um amor só meu. Bom, depois disso ele foi sumindo cada vez mais, até que não voltou. E acabou. Eu não sei se o Paulo está vendo isso agora. Talvez ele esteja aí hoje. Bom, como eu não consegui falar para você, Paulo, vai tomar no cu. Depois que o Paulo sumiu, eu me reaproximei do Pedro, o irmão. Ah, ele é um doce, é muito querido, é um cavalheiro, me dá a mão para subir e descer do palco, me ajuda no camarim. Ele usa aquelas camisetas de gola Henley. Eu sempre lavo as camisetas dele, passo as camisetas, porque aquela gola Henley é um saco de passar. Eu ensinei para ele que a gente tem que sempre estar impecável, dentro e fora do palco. O público sempre merece o nosso melhor. A roupa perfeita, sem amassos ou vincos, a coreografia redonda, a letra na ponta da língua. Ele me ensinou a comer pizza com ketchup. Eu apresentei as praias paulistas. Nós assistimos juntos todos os filmes que saíram lá no Cine Marabá. Um dia no cinema, a gente se beijou. E eu descobri que no dia que ele foi para casa, a primeira noite que eu fiquei com o Paulo, ele não estava doente, e sim chateado. Ele já era interessado em mim. E o canalha do irmão, mesmo sabendo, deu uma banana para os sentimentos dele e comunicou que ia tentar se encostar em mim, porque achava que eu ia ser fácil de dobrar e ajudar ele. Pois é. Eu e o Pedro, a gente se beija e se ama. E o sexo é muito bom. E sem pressa, sem afobação. E tem sido bom. Um dia na cama, ele cantou: aqueles olhos verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos, pedaços do luar. Do trio Iraquitã. Foi tão fofinho. Bom, quando acabou, eu falei pra ele que era lindo, mas que os meus olhos são castanhos, né? Só eu soube que ele era daltônico. Ah, mas não importa. Não importa como ele me vê. O que importa é que ele me vê. Agora ele foi pro Rio. A mãe não tá muito bem.
Eu não sei quando ele volta ou se volta. Se voltar, não faça espanto. Cuide apenas de você. Dê um jeito em nossa casa. Ela é nada sem você. Se voltar, não me censure. Eu não pude suportar. Nada entendo de abandono. Eu fugi pra lhe encontrar. Eu não sei quando ele volta e se volta, mas eu sei que o Pedro é bem melhor que o Paulo. Muita gente entra e sai da nossa vida, assim como as oportunidades. Nós temos várias ao longo da vida. Tem gente que pensa que a oportunidade é uma única, grande e boa, mas não é assim. Nós temos várias. A questão é saber que quando o bonde da vida passa na tua porta, você vai. Eu sempre tento pegar o bonde. Às vezes eu tenho que sair correndo atrás dele, mas às vezes não dá. E tá tudo bem. A gente tem que se respeitar. Se respeitar é bom, de vez em quando. Existe um sonho desfeito, uma desgraça. Respeito pelos outros, mas acima de tudo, respeito por si mesma. A Rose, a minha amiga, ela só descobriu isso quando caiu de cama. Ela sempre teve aquela voz de derby e aquela tosse irritante, mas nunca ligou e fumava muito. Era uma chaminé. Até o dia que ela não conseguia respirar e foi para o hospital. Foi tudo muito rápido. Eu fiquei sabendo porque vi o apartamento dela, que estava fechado. E aí eu fui investigar. Uma vizinha mal-amada que me disse que a ambulância tinha vindo buscar ela. Eu chego no hospital e ela num leito comum, no canto da enfermaria. Toda pequenininha. Nem parecia aquela gigante que brilha nos palcos. A Rosa sempre foi uma grande bailarina. Não tinha pra ninguém quando ela dançava no show. Na plaquinha apoiada nos pés da cama, o nome de batismo. Aquilo me deu um clique de pensar como na noite a gente é só uma versão de nós mesmos. A versão da noite. E as pessoas que a gente conhece, salvo uma ou outra, muitas vezes esquecem que a gente também tem pai, mãe, irmãos, amores, vizinhos, animais, contas, uma casa, vidas, né? A vida não é só a noite. A Rose me perguntou se estava muito feia no camisolão do hospital. Eu disse que sim. Ela me mandou a merda, mandou eu me foder. Bem clássico dela. Rimos gostoso, brigamos também. Falamos mal da Kátia. Tudo isso nas 2 horas que eu fiquei lá com ela. Com a Rose era sempre assim. Tudo muito intenso. Eu fui para casa naquela noite e prometi levar para ela uma sopa de capelete. Ela ama a minha sopa de capelete. Mas não deu tempo. Naquela noite a Rose pegou o bonde para o destino final dela. Foi embora, rápido assim, como tudo na vida dela. Enfisema pulmonar. A família não quis saber de velório, enterro e nada. Muitas vezes a família é aquela que a gente escolhe.
eu me juntei com alguns poucos amigos para comprar um caixão simples, mas muito bonito. Eu e a Nenê arrumamos ela e eu enterrei ela com uma capa de paetê azul que ela usou num show e nós passamos 2 semanas bordando. E um maiô que tinha sido da avó dela e um potinho de bolinha de sabão. Eu sei que ela ia preferir bolinhas de sabão do que flores, enquanto ela dança lá no céu. Essa era a Rose, essa luz que dança no céu, como uma estrela cadente, e passa, e a gente olha, e quando passa, a gente sabe que mudou a gente, e que a gente nunca mais vai ser o mesmo. Essa é a Rose, uma estrela cadente, que passou pelos palcos, que brilhou muito, que dançava como ninguém, que brigava com as pessoas na rua, que fumava 2 maços de cigarro por dia e tinha uma voz de derby, mas que tinha um coração que não cabia dentro dela. Essa é a Rose, uma estrela que brilha, uma estrela bailarina. Quem de cerrar a cortina da vida da bailarina vai ver cheio de horror que no fundo do seu peito abriga um sonho desfeito, uma desgraça de amor. Os que compram o desejo, pagando amor a varejo, vão falando sem saber que ela é forçada a enganar, não vivendo pra dançar, mas dançando pra viver. Dói, né? A gente sabe que as pessoas vão embora, mas ainda assim a gente nunca tá pronto e não se acostuma. A Rose sempre me falava sobre odiar essa ilusão de que a gente precisa de dinheiro para ser feliz. Eu sempre discordei. Eu sempre falei que eu queria ser rica para não passar aperto, andar de carrão e tomar drink na beira da piscina. Ela falava pra mim: ô bicha burra! E depois de cansar da piscina e do carrão, a vida é mais que isso. A vida é ser livre. E a gente conseguindo se manter e viver é o que importa. Ter o nosso dinheiro para comprar as nossas perucas, os nossos panos e a nossa bebida. Sabe? 1% da população tem iate, piscina e viagem cara. O resto só sonha. Mas como ela dizia, é um bando de gente burra. Porque aquilo não é de verdade. Isso aqui é. Essa é a vida real. Eu não sei se ela estava certa. Mas eu sei que se eu tivesse um iate, eu daria a ele para ter mais uma conversa dessas com ela. É isso, amores. A vida é um sopro. A vida é sonho.
E as bichas são seres míticos que brilham ao anoitecer. A noite é um espaço democrático. Todo mundo tem um espaço. E o artista da noite sabe que o seu tempo de brilho é o tempo de uma música. Se a sua vida fosse uma música, que música seria? Um samba rasgado? Uma bossa nova? Um sertanejo cafona? Uma valsa embalada? Um tango triste? Um funk de bunda no chão? Ou uma balada disco? A minha seria uma música de show, dessas que dá para fazer, dessas bem longas e bem felizes, que crescem e que a uma certa altura preenchem os espaços. O artista preenche os espaços, nasce e morre todos os dias no palco, e esse renascer, feito uma fênix, que possibilita a reinvenção. A gente vai assim, nascendo e morrendo, até a morte derradeira. E é da vida que a gente leva as alegrias e as realizações. Leva a felicidade de se transformar e transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. É sobre isso. E tá tudo bem. Por isso que eu digo, quando me perguntam de criança o que eu queria ser feliz. E eu sou. Não é fácil. Não é fácil ser quem a gente é. Mas se não for isso, vale a pena? Eu acho que não. Assim a gente vai melhorando e mudando o mundo ao nosso redor. Mudem o mundo, amores. Sejam o que quiserem e isso vai valer a pena. Ou talvez não. De qualquer maneira, vocês já sabem. Tem a bênção de uma bicha velha aqui. Deus os abençoe, meus filhos. E quando não souberem mais o que quiserem, deixem o coração explodir para um novo você. Eu sempre quis ser Miss Brasil. Por questões óbvias, eu não fui. Mas uma coisa que a vida me ensinou é que a gente pode ser o que quiser. E por isso, com vocês, aqui, hoje, eu sou a Miss Glória. Os estados brasileiros se apresentam nesta festa de alegria e esplendor. Jovens misses, seus estados